o podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michelle Vilela e estamos aqui hoje para falar sobre mais um caso, mais uma história maravilhosa de uma mulher empreendedora, não é isso, amiga? Isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine. Antes de tudo, né, Michelle? Inscrevam no nosso canal, Destemidas Podcast, dê muito like, compartilhe com os amigos, nossas redes sociais, Instagram, @Destemidas Podcast. Precisamos muito que vocês se inscrevam, que vocês sigam o nosso canal, tá bom? Isso mesmo, ajude a essa rede a chegar a mais mulheres que queiram também empreender, como a nossa querida, linda Raíssa Rodrigues, que está aqui hoje. Seja bem-vinda ao nosso Destemidas Podcast. E aqui vamos falar um pouquinho sobre como é vestir para brilhar com a nossa querida Raíssa. Raíssa, como é que é o nome mesmo da sua empresa? Você pode falar pra gente? Rafinato. Rafinato. Com 2 Fs. Que lindo! Rafinato Online nas redes sociais. Ai, isso aí, Raíssa! Tá vendo? É empreendedora nata. Que isso? Nasci pra isso. Descobri 30 anos depois, mas nasci pra isso. Descobriu antes que a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu tô fazendo conta, amiga. Eu tô fazendo conta, né? Assim, você me conhece há muitos anos, então você sabe, né? Que tem um tempinho. Eu entreguei um pouco da minha idade também agora, né? Sem querer. Detalhe, ninguém vai fazer Sem essas querer. contas, não. Ó, para as contas aí. para as Rafinato, vamos voltar. contas. Rafinato, que é o que importa. Raíssa, mas que legal, né? Trazer uma empreendedora tão jovem, ela falando da idade dela, mas é uma empreendedora tão jovem, linda, né? Assim, realmente, nós vamos ter várias mulheres aí se inspirando na história que você vai contar pra gente. E falando sobre história, vamos começar, né, amiga? Vamos começar a perguntar as coisas. Fala pra gente, Raíssa, como é que foi a sua história, o início da sua história como empreendedora? Você sempre teve a Rafinato ou você trabalhou com outras coisas antes? Não, eu comecei, assim, a minha carreira profissional mesmo, o que eu considero ali o início, foi quando eu entrei no banco. Na verdade, eu fui contratada por uma empresa que se chamava Spot. Eles contratavam meninas para trabalhar como telefonista, fazer esse trabalho terceirizado para empresas que eram grandes. E daí eu fui trabalhar no Unibanco, fui contratada pela Spot e em 6 meses o banco me contratou, me efetivou. E aí, em Goiânia ainda, eu morava em Goiânia. Eu sou de Goiânia. Interessante, legal. Nascida e criada. E aí, por conta de uma situação pessoal, eu pedi transferência aqui para Brasília em 2005. Foi em 2005 que eu pedi transferência e foi muito rápido, assim. Eu cheguei, perguntei pro meu chefe se conseguiria mudar para Brasília e de terça-feira de uma semana até segunda-feira na outra semana eu tive que fazer minha mudança toda para cá. Eita, que Daí legal. eu vim. Desafiador, né? Como a minha família já morava aqui, não foi tão difícil. Mas você sai de uma realidade muito diferente. É um público diferente, é um estilo de vida diferente, poder aquisitivo é muito diferente, o trabalho todo muda muito. Né? Eu trabalhava em uma agência muito grande, vim para uma agência que não era tão grande, mas eu vi que tinha possibilidade de fazer um trabalho muito bem feito ali e foi bacana. E você ficou muito tempo ainda no banco? Eu fiquei aqui em Brasília, eu ainda fiquei no banco por uns 2 anos, por mais ou menos 2 anos. E enquanto eu ainda estava no banco, eu montei o meu primeiro negócio. Ai, que legal. Foi uma lojinha de conveniência, dentro de um posto de gasolina. E daí eu saí do banco em seguida, passei 4 meses fora, para melhorar um pouquinho a língua, falar o inglês melhorzinho. E aí eu já voltei para a loja de conveniência, fui trabalhar com mais uma loja de conveniência, me desfiz da primeira e montei a Rafinato em 2009, em sociedade com a minha madrasta na época. Mas era uma atuação, a gente trabalhava com compra e venda, tá? Hoje a Rafinato trabalha especificamente com roupa de festa. Aí houveram algumas mudanças ao longo do tempo, de 2009 para cá, que foi quando nasceu a Rafinato, para o que ela é hoje. Eu vou te deixar falar um pouquinho para voltar. Mulher só assim. Eu vou falar. Tá vendo? Eu vou roubar o podcast para mim. Isso, a gente vai gostar, isso aí. Não, mas eu queria saber assim, por que você teve essa... Porque na época você falou que montou uma loja de conveniência, você trabalhava, mas o que te
que te deu esse start de você sair de um emprego com vamos dizer assim, né, com a carteira assinada na época, como é que era o contrato, com um salário ali fixo e montar um seu próprio negócio? Como é que foi esse start aí? Montar o próprio negócio, todo mundo pensa em ter um próprio negócio, né? Pensa que não, vou trabalhar para mim, não vou ter chefe, não vou fazer, mas enfim. Surgiu a oportunidade de montar a loja dentro do posto de gasolina por conta de uma pessoa conhecida e eu tenho um companheirão na minha vida profissional, que foi o meu primeiro sócio, que é o Rafael. A gente queria montar um negócio, assim, surgiu essa oportunidade, o ponto no posto, e aí a gente decidiu, não, vamos montar um negócio nós dois? Vamos. E aí eu vendi um carro, e ele, não sei o que ele fez, se virou. E aí a gente montou essa loja. E a saída do banco, pra ser muito honesta, eu não sei exatamente por que eu decidi assim, não, agora eu vou sair daqui e vou passar a trabalhar só com isso. Não foi só, assim, eu vou montar um negócio para mim, eu vou ter minha independência financeira, profissional, independente do banco. O banco... Trabalhar no banco foi uma experiência única e, com certeza, é o que me permite, assim, o que eu aprendi ali dentro, me trouxe muita coisa para o que eu faço hoje. Tem muita coisa ali do banco, eles investem muito em treinamento, tem muito profissional bom trabalhando ali. Os dois gestores que eu tive, que são o João Fernandes e o Márcio Ribeiro, eles acreditavam muito no meu trabalho, eles me deram muita oportunidade, assim, de aprender muita coisa ali dentro, e aí eu trouxe para fora. Legal. E eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Mas a gente aproveita, vai descobrindo ao longo da vida, né? Conhecimento, né? Isso, a gente não tem jeito, né? A gente leva mesmo, né? Aquele conhecimento que você teve lá. Que legal. Mas e aí, quando então você montou essa loja de conveniência, você falou que montou uma outra loja de conveniência? Então, a outra loja de conveniência, ela veio por tinha um conhecido que administrava o posto e a loja de conveniência e estava querendo terceirizar essa loja de conveniência. E aí eu assumi essa loja por um tempo e durante esse meio tempo também veio a Rafinato. E a Rafinato, como é que foi esse start aí para a Rafinato? A minha madrasta tinha vontade de montar um negócio para ela e aí a gente conversando, as irmãs dela trabalham com moda em Goiânia. Em Goiânia tem aquele polo enorme lá. É verdade. E as irmãs dela trabalham para lá. E aí a gente conversando e surgiu a ideia de montar e nós montamos. Mas ela ainda trabalhava, ela era servidora pública. E aí uma das minhas irmãs, que é filha dela, ela é esposa do meu pai. E a minha irmã que veio trabalhar na empresa, representando a Marisete, que é a minha madrasta. E a gente trabalhava com modinha, com compra e venda, enfim, vocês estão nesse padrão que vocês estão vestindo hoje. E em 2013, 14, mais ou menos, eu não sei se foi em 2013 que a gente passou por uma crise financeira mesmo, econômica, no país mesmo. Então as coisas ficaram muito difíceis. E eu não estava mais vendo possibilidade de continuar com aquele mesmo trabalho que a gente estava fazendo. Não tinha eu não tinha uma perspectiva de que o negócio iria crescer ali. As redes sociais não eram tão fortes na época. Isso é verdade. A gente não conseguia trabalhar tão bem as redes sociais, então assim, não era tão fácil fazer um investimento mais focado em publicidade, no marketing mesmo. Isso era um pouquinho mais difícil. E a nossa loja ficava na Comercial, onde tem um tipo de produto, tem produtos populares, né? Ali o comércio é mais popular. E a loja tinha uma carinha já de coisa de festa, um produto mais refinado. E as pessoas entravam muito procurando por isso. Entendi. E a sociedade foi desfeita nessa época. Minha irmã passou em um concurso, minha madrasta não ficava ali dentro, enfim. E a sociedade foi desfeita e eu fiquei só. Falei, bom, o que eu vou fazer agora, né? Vou fazer isso aqui virar alguma coisa. Já tô aqui, vambora. Vou fazer virar alguma coisa, né? Era o que eu tinha, não dá pra voltar atrás. Sim. Né? Pedir pro meu chefe me contratar lá atrás. De tanto tempo atrás. Oi, sumido. Né? Tudo bem, sumido. Vamos lá. Aí, a loja tinha um segundo andar.
E como entravam muito perguntando se a gente tinha roupa de festa, as pessoas perguntavam muito mesmo. Entravam e perguntavam, tem roupa de festa? E eu entendi que era por conta do padrão ali da loja. Era uma loja refinada, bonitinha. Era muito bonita, eu estive Lembra? lá. Você esteve lá na inauguração. Foi. Ficou destoando um pouquinho do que tinha perto. O comércio lá é excelente. Mas, assim, é um comércio, o pessoal trabalha mais com modinha mesmo. E ela ficou diferente, então as pessoas se sentiam intimidadas quando iam entrar na loja. Entendeu? Isso é importante falar, né, Raíssa? Porque até a escolha, né, do ponto, eu acho que você viu isso, né, no decorrer do tempo, né? Quando eu mudei o meu ramo de atuação na empresa, agora a gente sabe que as pessoas não chegam até nós pelo ponto. Hoje a gente faz uma pesquisa, sempre que é fechado um contrato dentro da empresa, a gente pergunta para a nossa cliente, como foi que você chegou até a empresa? E de 100% das clientes, 0,01% fala, estava passando aqui na frente e entrei. Olha só, Raíssa, é sempre mais por indicação. Então, assim, rede social ou indicação. Rede social ou indicação. Somando os dois aí, 90% desse público vem por rede social ou indicação. Legal. Entendeu? Então, assim, as pessoas perguntavam, resolvi mudar de ramo, mas ainda estava comprando e vendendo, e aí começaram a perguntar muito por locação. Por conta dessa questão mesmo. Hoje em dia, você vai pagar caro um vestido para usar uma vez, um vestido que você sabe que você não vai repetir. Então, assim, então vocês não alugam? Vocês alugam? Aí quando começa a surgir essa pergunta, assim, quando começou a surgir essa pergunta, um número muito grande de vezes, bom, pode ser que a gente tenha algum sucesso aqui, né? Não conhecia ninguém que trabalhava com isso. Não sabia qual que era ali, o que na lei qual que seria a legislação que a gente iria acompanhar. Então, fui atrás de uma pessoa ou outra perguntando, conversa com o advogado, conversa com a pessoa aqui, fui ao Procon, fiz um contratinho, pedi para uma colega advogada dar uma analisada, e aí tá tudo ok, no Procon também. Então, vamos começar a alugar esses vestidos. Olha aí, Raíssa, que legal. E aí, eu tinha, na loja, na época eu tinha mais ou menos, tinha um número mais ou menos, eram mais ou menos 97 vestidos de festa, em setembro de 2015, setembro de 2015. A gente, de sexta para sábado, resolveu que ia começar a alugar. E você não imagina, assim, que de um dia para o outro você já vai começar a fazer negócio com alguma coisa que nem foi divulgada ainda. Falei, não, vamos começar, vamos ver como é que vai ser isso. Uma pessoa vai procurar e ok. E aí as pessoas realmente, de quinta para sexta, gente, esse número de pessoas que chegavam, vocês alugam? Não. Vocês alugam? Agora elas entravam, tem vestido de festa? Tem sim, a gente trabalha com locação ou venda. E aí a gente direcionava para o segundo andar, né? Que era onde ficavam as peças de festa, e aí a gente começou a fazer esse trabalho. O meu sistema de locação é um pouquinho diferente. Ele foi um sisteminha que a gente foi criando na prática mesmo. Entendi. Aí daqui a pouco eu te explico o porquê. Mas, então, o nosso sistema, ele não era adequado para isso. Então, a gente teve que pegar um sistema, teve planilha de Excel, a gente fez ali uma adaptação, tudo de forma bem organizadinha, para poder funcionar como funciona hoje. Mas é bom, a Raíssa está falando sobre sistemas, sobre essa parte mais, né? Isso é interessante. Eu vou só te cortar um pouquinho, Raíssa. Fica à vontade. Porque isso é importante para vocês que estão iniciando um negócio, que é muito importante. Vocês já ouviram a Raíssa falar de vários assuntos aqui que é relacionado com a parte administrativa da loja, né? E isso é importante pra caramba, porque às vezes as pessoas têm tanta dificuldade, né? Ou já tiveram dificuldade e acabam não procurando esses sistemas. E você, por exemplo, faz aí esse cálculo, essa estatística para verificar como é que as pessoas estão chegando. Sim. Isso aí faz diferença para vocês, né, Raíssa? Eu não tenho como saber onde eu vou investir a nossa verba que é direcionada para o marketing sem saber de onde está vindo o nosso resultado. Então, assim, eventualmente, quando as meninas que são responsáveis por isso não fazem isso de uma maneira tão bem feita, com tanta responsabilidade, porque às vezes ali na correria, no dia a dia, pode acontecer dela não perguntar ou preencher e escrever ali o que ela quer. Entendi. Então, a gente tem que acompanhar, a gente tem que falar para as meninas, olha, meninas, por que a gente faz isso?
Como é que a gente faz com que as clientes cheguem até nós, com que a pessoa que paga o seu salário chegue até nós, se a gente não sabe onde o nosso dinheiro está sendo aplicado de maneira eficaz mesmo, né? Então, a gente faz essa perguntinha para ter uma noção. Faz essa pesquisa para ter uma noção. E trabalha, então, com esses sistemas que vocês foram adaptando, melhorando. Então, o sistema, a gente trabalhou com ele adaptado por um tempo, porque não tem um sistema de gestão, não tem, pelo menos aqui no Brasil, não tem um sistema que faça o controle para o meu modelo de negócio. E para eu desenvolver um sistema para o meu modelo de negócio, o investimento realmente hoje seria inviável. Então, eu consegui uma empresa que trabalhava, que já tinha um software para fazer a gestão de locação de vestidos de festa, e eles fizeram dentro desse sistema uma adaptação que facilitou muito a nossa vida. Que é uma adaptação para a gente conseguir fazer o quê? Quando você vem até a minha empresa, você vai até... as peças ficam divididas por numeração e cor. Então, você, Michelle, está procurando por um vestido hoje na cor verde, por exemplo. E aí você vai até a Arara e você vai ver que tem 4 vestidos iguais, que é o vestido no tamanho P, M, G e GG. Eu tenho esse número de vestidos na loja, então o que pode te impedir de alugar esse vestido comigo? Aí você vai alugar esse vestido, eu vou chegar na festa e vai ter alguém com um vestido igual ao meu. Então, antes de você experimentar o vestido, eu vou te perguntar para que festa você vai, que dia é o seu evento, qual que é o nome dos noivos, se é uma formatura, qual que é o local, qual que é o curso. A gente se comunica com a recepção via rádio. Recepção, quero verificar a disponibilidade dessa peça para tal dia. Para tal dia, qual que é a numeração? O P está disponível, mas o M está alugado. Qual que é o evento? Olha, se não tiver nenhuma peça alugada, então a gente não precisa perguntar qual é o evento. Está disponível ou não. Então, é essa adaptação que o pessoal do sistema de gestão precisou fazer para a gente trabalhar com mais tranquilidade, para ter um risco menor de acontecer uma situação dessa, de você ir para um evento que alguém alugou um vestido dentro da minha empresa para ir para a mesma festa que você. Puxa, que Nossa, interessante. que top, hein? Que sacada boa, né? Porque se você pensar assim, é uma coisa muito legal. Porque às vezes a gente nem pensa, né? E vou é lá, vou locar. desagradável, né? É desagradável. É desagradável, não é legal. Pode acontecer, a gente não trabalha com alta costura, não aluga um vestido Prada. Isso. Mas pode acontecer de você ter um vestido que foi adquirido numa outra... aqui em Brasília a gente tem as cidades satélites, né? Sim. Então, assim, uma pessoa foi em uma outra cidade, aqui em Brasília mesmo, e comprou um vestido, alugou um vestido igual. Pode acontecer. A chance é pequena. Dentro da nossa empresa, a gente faz esse controle para que não aconteça. Claro, isso já é muito Entendeu? bom, Esse Raíssa, cuidado porque... é maravilhoso. Poxa. Você se sente cuidada, né? Você já vai lá, fica cuidada. Você já se sente, poxa, segurada. Não, vai estar tudo certo, não vai ter pelo menos problema. pelo Eu menos não o tinha que você... pensado nisso. Então, Bem interessante. mas quando eu comecei a trabalhar com locação de vestido de festa, não foi uma coisa pensada a princípio. O que Sim. aconteceu? Eu tinha uma equipe reduzida e eu não tinha capital para poder ter uma costureira dentro da loja e eu não tinha as máquinas de costura, enfim. Mas tinha a Fátima, que hoje ela trabalha comigo ainda, ela é a nossa costureira mais experiente, profissional incrível, e ela ia até a loja todos os dias no final do expediente. A gente marcava a barra do vestido da cliente, ela levava, fazia a barra e trazia para a gente poder atender essa cliente. E o que acontece? Quando você vai fazer um ajuste de vestido de festa, por exemplo, se você tem que ajustar o vestido todo de cima até embaixo, é complicado. Não só é complicado, tem um risco muito grande de não dar certo, não tinha costureira dentro da loja. Então, para não ter que fazer esse ajuste para a cliente sair mais bem vestida de dentro da loja, eu comecei a fazer um investimento na grade de peça. Então, se a cliente vai até a loja, ela veste o tamanho P, vai ter o vestido no tamanho P para ela lá dentro. No tamanho G, também. Muito legal. Mas e aí? E o risco? Então, a gente vai ter que lançar essa informação dentro do nosso sistema. E aí, isso tudo foi acontecendo por conta disso, tá? É uma coisa boa também, porque eu tenho uma peça que vai te atender e que vai atender a sua colega ou uma outra pessoa. E eu tenho possibilidade de fazer um número maior de locações
desse mesmo Claro. modelo, um número maior de pessoas, enfim. Então, a gente foi adaptando por conta das situações que foram surgindo. Surgiu uma situação aqui desagradável, surgiu uma situação complicada. Ah, não, você não pode ter 2 vestidos na loja na mesma numeração, porque senão você vai alugar um vestido para a mesma festa. Não, então tem que ter uma solução para isso. Qual que é a Legal, solução? isso. Então, a gente vai atrás disso. Aí você vai encontrando maneiras, vai atrás do soluções sistema. com os problemas Se não que vão existe o acontecer. sistema, a gente vai se virando e inventa uma solução também para ela, né? Que legal, Raíssa, muito bom isso. E como é que foi? Então, você me falou pra gente aí sobre esses momentos, né, que você teve aí, né, com a Rafinato. Mas então hoje a Rafinato, só para quem tá assistindo ficar sabendo, a Rafinato então hoje trabalha só com aluguel para festas, de Só vestido com pra aluguel de vestido de festa. Entendi. A gente tem, no nosso site hoje, a gente tem alguns modelinhos de vestidos de noiva para venda. Ah, A que gente legal. está começando a fazer um trabalho voltado para o site, para vender para o Brasil inteiro mesmo. E aí existe um projeto para a gente também trabalhar com venda. Mas o nosso foco, o nosso negócio, aqui em Brasília, nas nossas lojas físicas, é aluguel de vestido de festa. E falando em lojas físicas, fala pra gente, onde é que são As essas lojas lojas físicas? físicas? A loja onde surgiu o negócio é na Comercial Norte, na CNB 10 em Taguatinga. E aí a gente montou uma segunda loja na QNA 36, pertinho da CNB, que era, na verdade, a gente precisava aumentar o espaço, então a gente montou o segundo espaço para fechar o primeiro. Mas o primeiro é um ponto muito conhecido e aí não teve jeito. Não teve jeito, ele continuou lá. E aí a terceira unidade é em Águas Claras. Ai, que Em legal. Águas Claras. Muito bom. Você falando aí, a gente até... Quem nunca foi na Rafinato? Né? Que bom, Né? né, Raíssa? Continue indo, viu, gente? É maravilhoso, porque A você Raíssa sabe vai assim, gostar. quando você pensa de um evento muito grande, tô te falando de experiência, porque eu já fui. Então, você já pensa, eu tenho que ter aquele vestido. Poxa, mas é igual você falou, o vestido é muito caro, você vai usar uma vez. Ninguém usa, né? Difícil que você usa, a não ser que você esteja em outro local, etc e tal. Porque hoje com as redes sociais, o pessoal gosta muito de tirar foto. Então, você imagina o quê? A locação, né? Então, locação direto, Rafinato, sempre. Então, assim, realmente, quando você fala, aquele ponto é um ponto, né? É um ponto diferenciado. Você sabe que ali você vai achar o vestido que vai dar certo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte. Voltando um pouquinho, você disse que vocês tinham, né? Tava você e sua madrasta, né? E aí vocês finalizaram, né? A sociedade. E aí, nisso, você ficou sozinha. Sim, Aí você falou assim, agora sou eu, né? sim. Sou eu e eu. Você teve neste momento, assim, que você falou, cara, porque querendo ou não, por mais que tivesse sócias, às vezes uma fica responsável por uma coisa, outra fica responsável por outra e tal. Mas você se viu ali, não vou te dizer sozinha, mas de uma certa forma, porque você não tinha ali a outra pessoa. O que passou? Igual você falou, Elaine, agora é eu e eu, pronto, tá, beleza. Mas você teve algum medo? Você teve... O que você pensou? Falou assim, vou embora e vai dar certo? Ou você falou assim, Medo não, de vou ficar parar. desempregada. É tudo, né? Medo de ficar desempregada. tudo, né? Assim, com relação ao trabalho mesmo, não, medo não. Honestamente, não. Eu tive receio de não fazer as coisas da maneira certa. Você tem receio de tomar uma decisão. Era um momento muito difícil, financeiramente falando mesmo. Mas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com roupa de festa, que estava muito difícil, eu tinha um número de vestidos, que eu falei que eu tinha 97 vestidos, né? Esse número de vestidos não é o suficiente para você... Não vamos fazer conta aqui agora, mas ele não é o suficiente para poder sustentar uma empresa que tem o custo que tinha e o local ali onde ela fica, o aluguel é carinho e tal, enfim. Não era o suficiente. Então, o investimento também em vestido de festa é um investimento muito alto. Ah, É um imagina, investimento verdade. muito alto, especialmente quando você faz um investimento na grade inteira. Então, assim, você vai comprar um vestido, é um valor X, você vai comprar uma grade de vestidos, o valor é muito alto, você vai investir em 20 modelos diferentes, é quase impossível quando você não tem dinheiro. Mas eu tinha os fornecedores que me atendiam, que já me conheciam, e que quando eu expliquei, falei do projeto, eu tive, assim... eu nunca trabalhei sozinha, sabe? Eu conversei com o Guilherme. O Guilherme é o responsável pela fábrica, pela principal fábrica que me atende. E ele me perguntou qual que é o trabalho que você está fazendo. O que você precisa? Do que você precisa? Estoque.
preciso de estoque. Só que eu preciso de um estoque muito grande. A situação é assim, assim, assim. Tá, me fala o que você quer. Eu falei para ele o que eu precisava e em 2 semanas eu tava com um estoque enorme dentro da loja, contando só com a confiança dele. Olha aí, Então, Raíssa. ele abriu ali as portas da fábrica dele, confiando no trabalho que eu ia fazer, e era um trabalho que ainda estava começando. Ele poderia não ter feito isso, a história poderia ter sido diferente desde lá do início, né? Então, assim, ele fez... o que aconteceu? Eu pude pagar por esse estoque com o trabalho que eu estava fazendo. Então, a responsabilidade é maior. Eu dei minha palavra aqui, agora eu tenho que honrar. E a partir daí, o trabalho tinha que ser muito mais bem feito do que antes. Além disso, eu sempre tive uma pessoa ou outra de confiança trabalhando comigo. Então, é uma responsabilidade, você fica sozinha, você que tem que tomar a decisão. Essa pessoa que confia em você está trabalhando com você, mas ela confia que você vai tomar a decisão certa. Então, assim... Faz a diferença. Faz a diferença, mas se eu não tenho essa pessoa ali, eu não consigo pensar com tranquilidade quanto eu consigo pensar. Legal, Raíssa. Mas isso realmente faz diferença mesmo, né? Trabalhar. E é uma equipe, trabalho em equipe, né, Raíssa? Sempre, realmente, em qualquer ramo, vai ter uma equipe aí envolvida, Tem né? uma equipe. Nós. Não tem, assim, eu não trabalho, a gente não é difícil você falar sobre uma história de sucesso sem uma equipe envolvida. Claro, né? É E muito difícil. É verdade. E falando em equipe, Raíssa, você trabalha... Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque aqui é um podcast de empreendedorismo feminino, e você trabalha para o público feminino, e trabalha... E, assim, os seus funcionários, a maior parte dele também... São mulheres. São mulheres. Elas são mulheres. Como é que é isso, Raíssa? O dia a dia de Comandar você... um monte de mulher. Porque mulher, bicho, dá trabalho. A produção Dá que eu trabalho, diga. produção, dá trabalho. A produção que Quase diga. nada. Que aqui o negócio é muito doido. Olha, bom, todo mundo fala que mulher é difícil, né? A gente é difícil. Mas a gente acaba... bom, pelo menos dentro da minha empresa, a gente acaba identificando um perfil. Logo na entrevista inicial das meninas, a gente identifica um perfil, e aí tá, ok, essa aqui se encaixa, essa aqui não se encaixa. Dentro da minha equipe, as meninas que trabalham, elas têm um perfil, as meninas são muito, muito batalhadoras, elas são meninas simples, elas são meninas acessíveis, você vai chegar e você vai se sentir bem com elas. Ai, que legal isso. Entendeu? Independente de você chegar ali de chinela havaiana ou de Gucci, você vai ser bem recebida. Todo mundo precisa ser muito bem recebido, assim como a gente. A preocupação não é só com a cliente, a preocupação é com a nossa funcionária também, com a nossa colaboradora. Não dá para ter uma colaboradora que trata todo mundo bem e para ter clientes tratando nossas colaboradoras mal. Isso também é uma coisa que a gente trabalha, assim, eu lido com mulheres, não são só minhas clientes internas que são mulheres, as minhas clientes externas também são. Então, assim, é só mulher. É verdade. É só mulher. Então, é importante que todas elas estejam sendo cuidadas, desde as meninas até as clientes. Olha que legal. Acontece Parte eventualmente... Acontece de você contratar uma funcionária, uma colaboradora, e você percebe, você ali inicialmente não consegue identificar que ela tem uma característica ou outra que não se encaixa na sua equipe? Pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. Quando não dá certo, aí nem ela se sente bem, nem a gente se sente bem, e ok. E tá tudo certo, né? Ela vai procurar, assim, vai trabalhar num local onde o perfil dela seja melhor aproveitado. É verdade. Mas dentro da empresa, lidar com mulheres. Tem o dia que é difícil, tem o dia que é mais difícil. Elas têm aquele período da sincronização dos ciclos delas. Isso é um... Tem aquele período, Imagina! isso acontece. Quantas mulheres hoje trabalham? Porque você tem, então, 3 unidades, né? Aí uma das unidades ainda tá fechada por conta da pandemia. Não Sim. reabriu. A gente chegou a reabrir, fechou. Chegou a Aham. reabrir, fechou. E aí 2 estão abertas. Aí, quantas mulheres são ali? Em Taguatinga, são 6, 9, 12, 13... Imaginou? 14. São 14. Lá e em Águas Claras são 6. É Em muita Águas Claras, gente, hein, 3, Raíssa? 6. Então, assim, a equipe maiorzinha
Então, um pouquinho Mas mais. já se entra no ciclo todo. Brincadeira. Mas acaba Mas, que olha, sincroniza, viu, sincroniza, gente? sincroniza. Sério? Porque isso é da natureza, né? Sincronizar ciclo de E, assim, animais e é legal, assim, a gente vê como as meninas têm um perfil muito parecido, é difícil ter algum problema, mas quando tem o problema também fica grande, né? Mas é fácil de ser normal, contornado. É, é. fácil de ser contornado. Não tem o que falar. Trabalhar com mulher é bacana. Ó, Raíssa, e eu tô te falando isso porque é importante mostrar o papel, a Helene falou a questão social, mas o papel social de um empreendimento feminino. Sim. Porque hoje a gente observa aí que no Brasil a gente tem uma quantidade de desemprego talvez maior para mulheres, né? E uma empresa, né, você vê, surgiu pequena, hoje é uma empresa bem maior, graças a Deus, vai ficar muito maior ainda, né, Se Deus Raíssa? permitir. E olha o quanto de recursos humanos você já está aí trabalhando e que é tão importante isso, né? Então, para quem está nos assistindo hoje, é importante falar sobre isso, que desenvolver um empreendimento feminino, o empreendedorismo feminino, no caso, né, não é um empreendimento feminino, mas o empreendedorismo feminino pode também ajudar outras pessoas, não necessariamente a empreenderem, mas a ter um trabalho, né, um ganha-pão, que como você tem vários funcionários aí, né? Então isso é importante pra caramba. Eu tenho o Rafael, que é o responsável pela unidade de Taguatinga hoje, é o único homem que está dentro da empresa. No nosso caso, eu não posso te dizer que, não vou mentir para você, não posso te dizer assim, eu contrato só mulheres por conta de alguma ideologia, alguma coisa nesse sentido. Não. Por conta Claro. do nosso produto. Claro. Mas o que eu posso te afirmar é que as questões que às vezes a gente escuta alguém falando, não gosto de contratar mulher, não vou contratar mulher, a mulher tem o risco dela engravida, ela tem um filho, ela tem isso, ela tem aquilo. Olha, se você não consegue se colocar no lugar da pessoa, você não vai conseguir fazer para aquela pessoa alguma coisa muito boa. Seja ela homem, seja ela mulher. E assim, as meninas que eu tenho, que trabalham comigo, por exemplo, as meninas que engravidaram trabalhando com a gente, elas são funcionárias que fizeram muito mais do que eu posso imaginar que qualquer homem gripado fazia dentro da empresa. Entendeu? Claro. Não que tenha nenhum tipo de restrição. Eu digo que as meninas são muito fortes. As meninas são muito fortes. Assim como existem homens fortes, existem mulheres muito fortes. E elas se dedicam mesmo, elas vestem a camisa, elas acham solução para tudo. Isso é elas muito bom. pensam em várias coisas ao mesmo tempo. É muito legal ter uma equipe de mulheres. E um homem trabalhando no meio de um monte de mulher também. É interessante você ver assim, como o trato dele com elas vai mudando. O Rafael tem uma caixinha de lencinho dentro do escritório que as meninas têm. Geralmente tem um período no mês que elas senta para conversar, troca uma ideia, daqui a pouco tá chorando. Então ele olha só. trabalha. É meio que faz- um psicólogo. Isso, é meio Olha, que que psicólogo. interessante, É interessante. Que legal. Ele tem um perfil muito bom também. Ele é muito tranquilo. E eu vejo o Rafael crescendo e melhorando, assim, o olhar dele mesmo. Como pras pessoa, meninas, né? todo Igual você dia. tá falando, que ele tá ali trabalhando. Uma coisa que você tá falando aí eu fico aqui pensando na minha cabeça aqui. A Rafinato hoje, ela é referência em Brasília. Em Você vestido sabe de disso. festa. Uhum. É igual eu te falei, ela é referência. Não tem quem não fala, eu não conheço. Ela é referência. E o que mais me chama atenção, é igual você falou, você é uma empreendedora hoje que já chegou num patamar muito top. Por quê? Porque eu vejo o cuidado, tá? Particularmente é a minha visão aqui. O cuidado que você tem com o ser humano, com as outras mulheres que trabalham lá. Então, isso mexe para que tudo dê certo. Porque é igual você falou, se você tem um cuidado com o seu colaborador, o seu colaborador vai trabalhar muito mais feliz dentro da tua loja. Ele vai te dar muito mais resultado, porque você também já trabalhou em outras empresas e você via alguns pontos negativos e positivos. E o que acontece hoje com os empreendedores, alguns empreendedores grandes de Brasília que começaram muito pequeno, quando chegam até um certo ponto, eles tá nem aí pro colaborador. Né? Então, assim, é muito complicado hoje as mães, porque muitas mulheres são mães, igual você falou, existem muitas mulheres ali dentro que tem vários tipos de problema e que, igual você falou, poxa, o Rafael tá... o Rafael. É porque nós temos um Rafael aqui também. Eu falei, ai meu Deus, será que eu tô repetindo Rafael? O Rafael, ele vai lá como psicólogo. Então, olha só que interessante. Vocês cuidam até da parte sentimental, de uma certa forma, do seu colaborador.
Então, quantas isso serve? Minha opinião pessoal, tá, gente? Isso serve para os outros empreendedores, sabe, Raíssa? Porque muitas pessoas às vezes estão com um problema muito grande e não sabe o que resolver. Chega ali, tem uma pessoa só para dar a mão, sabe? Só para escutar. E aí ela chora, desabafa, acha a solução e vai dar tudo certo. E muita empresa que vira as costas e fala assim: não tô nem aí pro seu problema, eu quero que você dê o resultado aqui dentro. Não tô falando que a pessoa não tem que dar o resultado. Mas são seres humanos, né? Principalmente mulheres, que a carga da mulher hoje é muito diferente de um homem. Em todos os sentidos. A mulher trabalha, a mulher é mãe, a mulher é esposa, a mulher ela tem que ganhar, às vezes no trabalho ela ainda ganha por fora. Então, assim, é muita coisa que pesa. E esse cuidado, você como empreendedor, é muito bonito. Eu, de verdade, eu fico assim... Eu fico feliz, porque a gente vê que a mulherada tá sendo cuidada, né? A gente vê que ela trabalha ali, igual você falou, junta todo mundo. E é uma diferença, né, Michele? E muitos não tá tendo essa visão. E por isso que muitas das empresas acabam quebrando. E você falou, né? Vocês tiveram, você passou você teve a crise, que igual você falou, 2013, se eu não me engano, né? E aí teve também a pandemia, né? E vai contando pra gente mais aí, como é que foi isso, assim, na sua vida, quando você chegou nessa pandemia? Como é que você pensou? Porque Na pandemia. Porque foi uma coisa que mexeu com todo mundo. E a Rafinato tá firme e forte. Não é interessante? Porque vários pararam, né, Raíssa? A gente, quando recebeu a notícia de que a gente iria precisar parar, a gente projetou ali, dentro das nossas piores expectativas, que iríamos ficar por 3 meses parados. Por 3 meses a gente tentou ali traçar ali uma estratégia para poder decidir o que a gente ia fazer. E aí, a unidade de Águas Claras eu tinha aberto em 1 mês só, e a gente precisou encerrar o contrato das 12 meninas que tinham sido contratadas para trabalhar lá, que estavam dentro do período de experiência. A gente precisou, infelizmente, rescindir o contrato. E daí, a unidade ficou fechada, de Águas Claras, e em Taguatinga a gente começou a fazer um trabalho com noivas, de portas fechadas, porque eu não tinha como segurar realmente o nosso financeiro sem ter algum tipo de receita entrando dentro da empresa. Então, durante um período que deveria ter ficado fechado, a gente não ficou. A gente precisou fazer esse trabalho. A gente ficou 1 semana, 1 ou 2 semanas, não sei, tentando entender o que era que estava acontecendo, o que é, qual que é o risco. Foi difícil para todos. Foi assim, né? Você não sabe. Foi complicado. Eu preciso trabalhar, mas eu vou colocar minha colaboradora em risco aqui. Como que eu faço essa pessoa sair dentro de casa? Eu nem sei o que está acontecendo, não sei qual que é o risco. Eu não sei o que pode acontecer com a gente e tal, mas eu não tenho outra opção. Eu não tenho outra opção. Então, quando você pensa que a sua opção é passar fome ou trabalhar e correr o risco de ficar gripado, eu vou correr o risco de ficar gripado. Entendi. Então, eu tive 2 pessoas, uma irmã minha que trabalha comigo, a Raquel, e a Isabela, que é uma mocinha que trabalha... Hoje ela não está com a gente, mas ela trabalhava com a gente um tempo, e as 2 ficaram falando comigo, me ligando, me mandando mensagem: Raíssa, vamos trabalhar. Entendi. Vamos trabalhar, não vamos ficar fechado. E a gente começou a trabalhar de porta fechada. Entendi. E a gente fazia o que dava, tinha muita noiva procurando, porque os cartórios reabriram. A gente começou a trabalhar ali para poder manter o mínimo do mínimo e segurar até que as coisas voltassem. E que todos precisavam, né? É igual você tá falando, todo mundo precisava ganhar o seu dinheiro. O empreendedor, principalmente, porque você se pega em contas para pagar de uma vez, e aí como é que você vai fazer? Como? 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 Olha, você a partir de hoje não pode mais trabalhar, tá bom? Mas eu não tenho uma mesadinha pra você, não. Como é que faz, E né, aí? Raíssa? E aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses sem receber salário dentro de casa? Não tem como. Vai viver, né? Então, Raíssa, você acha que esse momento aí foi o principal, talvez, desafio da Rafinato? Dentre os que você já passou? foi o mais difícil. Tá sendo mais difícil. Não acabou, né? Tá sendo mais difícil ainda. Talvez tenha sido um momento necessário para me ensinar a ter mais calma. Porque até então eu não acreditava que nada que fosse assim alheio à minha vontade conseguia me fazer parar ou fazer com que as coisas saíssem do meu controle. Eu não tive como manter o controle dessa vez. Não da maneira como eu gostaria.
Então, assim, mais uma vez, eu tive que contar com o fornecedor, com a equipe que trabalha comigo. Um desafio danado, com pessoas né? que ficaram trabalhando comigo, tiveram pessoas que ficaram trabalhando comigo, assim, me prestando serviço à distância sem receber nenhum real de salário. Que não De tinha verdade, como, né? de Olha dentro de só. casa, trabalhando comigo, me prestando serviço, me prestando assessoria, sem receber nenhum realzinho no bolso, Nossa, acreditando que a Raíssa. gente iria voltar, que as coisas iriam dar certo. E tá aí hoje, o Rafael é uma dessas pessoas. Né? Que legal, né? Que Porque o Rafael é o responsável por uma das nossas unidades hoje. O Rafael tem uma participação muito grande em tudo que aconteceu dentro da empresa, porque quando eu fui sair da primeira unidade para a segunda unidade, eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Era muito grande, eu tinha que ir para um espaço muito grande, eu tinha que assumir a responsabilidade sozinha. Eu fui até lá com meu pai para mostrar o espaço para ele, ele olhou. E meu pai é servidor aposentado, e ele olhou pro espaço e falou, você é muito corajosa. Aí quando ele falou, você é muito corajosa, acabou minha coragem todinha. Opa, eu te trouxe aqui pra você que me eu dar tô mais. fazendo? Te trouxe aqui Mas, pra você me encorajar, ué. Era preocupação, né? É. E aí eu sentei pra conversar com o Rafael. Falei, Rafael, eu não tenho mais como crescer dentro desse espaço físico aqui. Não tem como. E se eu não tenho mais espaço, como é que eu vou crescer? O que eu vou fazer com o meu faturamento? Ele falou, Raíssa, você pode mirar aí embaixo onde você tá mirando, que você vai acertar com certeza. Você mirar lá em cima, você pode errar. Mas aqui embaixo é certo que você acerte. Então, assim, você toma uma decisão. Você não tem ninguém que se espelhar. Você não tem um empreendedor dentro da família, você não tem uma pessoa para usar como exemplo, assim, nesse momento. Na verdade, eu tinha uma pessoa em quem me espelhar, assim, um profissional de sucesso com quem eu tinha convivido, e era uma pessoa que eu podia falar, não, ele é uma pessoa comum. Eu vou conseguir. Ele é uma pessoa comum. Ele começou ali fazendo um negócio também que ninguém, assim, não dava pra acreditar que ia virar o que virou, e é um profissional super competente. Eu convivi com ele por um tempo, foi um cara com que eu casei com ele, e eu me separei, mas ele é uma referência de profissional de sucesso pra mim. Então te ensinou pelo menos essa parte, né? Aquele, assim, às vezes, quando você não tem, essa questão de você não ter o exemplo, de você não ter o espelho, você às vezes não tem como imaginar que aquilo pode dar certo, que aquilo é pra você. E aí tinha, sim, uma pessoa ali, mas eu tava sozinha na época já. Então eu tive que tomar uma decisão sozinha, e aí o Rafael me ajudou a tomar essa decisão. Ai, Foi que mais um legal, momento né, importante dele Raíssa? pra Muito empresa. bom. A gente falando sobre essas questões tristes, né? A Raíssa até, eu olhei assim, falei, é um pensamento triste, né? A gente lembra, né? Mas é importante dizer, porque com certeza tem muita gente ainda passando também por essas crises, né? Mas pra gente deixar um pouquinho feliz aqui, você trabalha com muita mulher, então, cara, tem algum caso engraçado aí que vocês, nesses anos aí, trabalhando com ele, Ai, ó, já riu, já deve estar lembrando um monte. Aí ela já lembrou de que um você monte. pode contar pra gente, né? Porque, poxa, trabalhar com bicho de pode festa, com contar. mulher, que pode contar, né? Eu não sei. Fica à vontade, a gente vai adorar. A mulherada tá aqui pra escutar, vamos Mas é lá. porque geralmente as situações assim que as meninas que chegam até mim, elas são constrangedoras também, sabe? Então, assim, Ai, não dá muito. Diga, eu fale. não sei o que é adequado, eu não sei o que dá pra cortar, o que não dá pra cortar. Solta seu O pessoal coração. vai ouvir. O editor tá dizendo aqui que se for alguma coisa pesada. Censura Censura zero. zero, Pronto, né? ó. O editor falou, tá lá. Mas é porque eu acho que deve ter muita coisa engraçada, né? Também nisso. Geralmente, assim, situações assim, entre cliente e colaboradora na hora de prova, de vestido mesmo, às vezes acontece algumas coisas assim. A situação que teve, que a gente riu, mas a gente ria mesmo, foi de uma colaboradora que ela foi ajudar uma cliente a vestir um vestido, e o vestido tinha um forro muito pequenininho, e aí ela tinha que puxar, e ela puxava esse forro, e ela puxava tal, e aí ela pegou e enfiou a mão, assim, no negócio, e falou, ixi, o vestido tá furado, e a cliente, né, minha calcinha, tira o dedo aí. E ela conseguiu tirar o dedo. Essa foi boa. E aí eu vi com aquela luta ali, ela tentou tirar o negócio, mas a cliente entrou no clima, tá? Essa é uma música que eu lembro. Essa história dela. Essa ainda tá na loja ainda? Não, ela saiu na pandemia. Ela senão foi eu ia trabalhar lá com o marido perguntar dela. Olha,
Olha, eu não quero ela que pega. Eu não vou meter. Olha, mas ela não vai. Se ela ouvir a conversa, ela vai saber que foi ela. Ó, então você que tá aí, ó. Mas é que legal, mas isso isso é o legal. dia a dia da empresa, né? Assim, E é o que faz, às vezes, né? Ficar engraçado. Porque, igual você fala, é um Ai. clima diferente. As meninas passam mais tempo com elas mesmas do que com a família, né? Passam. Então tem que ser É esse bom clima. É muito ter esse tempo. clima bom, interessante. Por isso que elas têm que ter o mesmo perfil. É verdade. Pra trabalhar junto, elas têm que ter um E perfil você assim, também, muito parecido. como é que você faz, Raíssa? Porque você hoje tem 3 lojas, né? Você fica de uma para outra, como é que você faz? Hoje, o meu trabalho, a minha função é mais observar. Eu trabalho muito o marketing e eu fico pouco dentro da loja física mesmo, eu fico pouca. Pouco, assim, a minha equipe já é muito, muito bem treinada, muito competente. É uma equipe, assim, de confiança mesmo. E aí eu consigo pensar mais. Eu consigo pensar mais. Eu tinha dificuldade, aquela dificuldade de desapegar da prática mesmo, de estar de trás do balcão. Essa fase passou. Então, assim, acompanho tudo. Eu trabalho da hora que eu abro o olho até a hora que eu fecho o olho. Eu paro para treinar e para comer. Entendi. Mas eu tenho contato direto com os responsáveis mesmo todo o tempo. Eu acesso o sistema de onde eu estou a todo tempo. Eu consigo ver ali, isso aqui está sendo feito da maneira correta, está faltando fazer essa pergunta, está faltando isso aqui no contrato, não está dentro do padrão, isso aqui tem que voltar. Como é que você se coloca numa situação assim e tal? Então, assim, os errinhos, os erros que podem virar problemas grandes, eu consigo acompanhar de onde eu tô e fazer com que o pessoal não assuma determinados riscos, sabe? Para fazer com que o trabalho esteja sempre 100%. Já é possível fazer isso. Ou seja, você delegou, Sim, treinou sim. para você poder fazer outra parte. Sim. Porque muitas vezes o empreendedor, ele fica tão ligado ali no que ele tá fazendo, que ele quer todo o tempo, né, Michele? Ele tá colocando a mão na massa, igual você falou, atrás do balcão e tal. E às vezes ele para um pouco de fazer aquilo que é muito importante, que é o que ele tem que pensar. Ele tem que pensar na compra, ele tem que pensar nas outras planejamento, áreas, né? que é muito importante. Tem uma outra coisa que eu ouvi de uma outra pessoa. Eu tenho várias pessoas para me aconselharem. Que bom, Que né? me falou Isso é em um momento ótimo. assim, olha, você não tem como ser a pessoa que executa e é executiva. Como é que você vai pensar, como é que você vai bolar estratégia, como é que você vai olhar de fora para ver o que você pode fazer, se você estiver lá na frente do balcão fechando contrato? É verdade. Ao olho do dono que engorda o gado. Tá. Como é que o dono do Carrefour ficou rico? Foi dentro de cada unidade? Não, é porque o cara consegue enxergar tal e tem uma equipe, ninguém trabalha sozinho. E aí, assim, observando e vendo exemplos e pensando um pouquinho mais, né, eu entendi que realmente minha função, a parte para executar e criar o nosso modelo de locação, não vou entrar nos detalhes dele, que foi assim, foi bem delicado lá no começo, essa questão da adaptação dos sistemas e tudo mais, passou, eu tinha que estar lá, porque eu que criei, ok. Então, hoje, o que eu preciso fazer é com que todo mundo trabalhe e a empresa continue andando da mesma maneira se eu não estiver lá. Entendi. Eu posso ficar doente, eu posso estar ausente por alguma razão. Ano passado, eu operei a coluna 2 vezes. Eu fiquei afastada da empresa por 6 meses. Se eu já não tivesse chegado nessa fase, eu tinha enlouquecido. Isso é Entendeu? verdade. E outra coisa, na minha falta, as minhas clientes têm que ter com o meu compromisso honrado com ele. Aquelas clientes que têm um compromisso ali com a gente, eu falo isso pra minha equipe todo dia. Tanto vocês quanto elas têm que estar com tudo ok. As coisas têm que funcionarem. Vocês não podem depender de mim. Não podem depender de mim. E funciona bem já, Ai, hoje em que dia. bom, Raíssa. Isso é muito legal, né? É um passo a mais, né? Foi uma escada longa para você chegar aí, né? Alta, né? Mas é isso mesmo. E isso é interessante também a gente chamar a atenção, né? Por isso que eu te perguntei. Mas surgiu uma outra dúvida aqui. Você só trabalha com roupa feminina hoje? Só feminina. Só feminina, Só né? feminina. Ah, legal. Só. Mas isso então, dentro do seu empreendimento, né? Você também, você falando aí, a gente consegue entender assim que você estudou bastante para que você conseguisse chegar, né, nesse momento que você está hoje, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade também, Raíssa, entre as empreendedoras, por exemplo, de fazer um curso, de se especializar em, por sim. exemplo, para você conseguir mexer no sistema, não é que seja, não é impossível, você só tem que se adaptar àquilo ali, né?
Mas é preciso. Geralmente, assim, os sistemas com os quais eu trabalho hoje, eu tenho alguns sistemas diferentes. Tudo na empresa é automatizado hoje em dia. A gente atende com horário agendado, por exemplo. Os agendamentos são feitos via WhatsApp. Esse agendamento via WhatsApp, ele é um sistema automatizado. Você manda, oi, gostaria de agendar o meu atendimento. Olá, como vai, Michele? Tal, o que você gostaria de fazer? Agendar um atendimento, cancelar um agendamento, falar com um atendente, agendar um atendimento. Em qual das unidades você quer agendar? Tal unidade. Que dia? Tal dia. Qual horário? Tal horário. O que eu faço? O que eu, Raíssa, gosto de fazer? O que eu faço dentro da empresa? Quem configura esse sistema todinho sou eu. Eu não contrato ninguém para fazer isso. Eu posso até contratar depois que eu aprendi. Mas antes, não. Antes eu pego o sistema, olho, mexo, entendo como é que ele funciona, como que eu posso adaptá-lo para o meu negócio, porque ele é feito para vários ramos diferentes. Claro. Então eu preciso adaptá-lo da melhor maneira para o meu negócio. Isso é muito Então, importante. Eu pego e faço isso. A gente tem aquele chat de atendimento também, que a pessoa entra e fala lá. Como é que eu posso te ajudar? Eu quero ver tabela de preço, eu quero fazer um agendamento, eu quero ver o localizador, eu quero falar sobre os meus contratos. E você entra dentro o chat, não sei como é que pronuncia, chatbot, não sei. Eu configuro também. Então, eu abro a tela do meu computador e eu apanho dele até eu entender exatamente como ele funciona e eu faço a configuração dele. O pessoal geralmente dá um treinamento, mas eu me antecipo, até mesmo, porque quem vai me dar um treinamento tem que entender qual que é a minha necessidade. Claro. Eu preciso apresentar bem a minha necessidade para que isso fique bem feito. É importante. Não adianta você colocar... Tem alguns departamentos da empresa que eu acho fundamental sentar ali e entender, eu vou colocar alguém para configurar o meu agendador, mas eu tenho que saber como é que isso funciona. O cara não vai falar a melhor linguagem para minha cliente se eu não oriento bem. Então, é importante fazer gestão, hoje em dia, fazer os cursos para gestão de tráfego das redes sociais. É muita coisa que é necessário a gente ler e entender, mas o que eu acho fundamental estudar de fato mesmo, sendo honesta, a gente tem muito curso, a gente tem muito coach, a gente tem muita coisa, mas é estudar o que acontece dentro da sua empresa. Aquela receita vendida por uma pessoa que quer dizer para 5.000 pessoas o que elas vão fazer para ter uma receita de um negócio de sucesso, ela é uma coisa muito genérica. Então, assim, estudar o que acontece dentro da sua empresa é entender o seu funcionário, entender a sua cliente, entender como é que tem que funcionar o seu sistema, aonde é que pode estar tendo uma falha, qual que é a demanda, o que as pessoas estão procurando aqui dentro. Entendi. É o que acontece dentro da empresa. O que eu estudo mais é a minha empresa. Não é o mundão. Claro. É claro que a gente troca ideia, eu tenho um monte de gente com quem eu converso. Esse modelo de negócio que eu tenho hoje, o pessoal que trabalhava comigo, que me vendia os vestidos da fábrica para eu alugar, eles vieram da fábrica, vieram aqui, entenderam qual que é o meu negócio e hoje eles também alugam vestido de festa dentro do meu modelo de locação lá fora. Podem ter adaptar de alguma maneira diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Então, assim, eles, inclusive, foi que vieram até aqui e me fizeram ter noção do que eu estava fazendo. De que eu estava criando um negócio diferente, de que não existia ainda esse tipo de negócio aqui e que ele poderia ser um negócio ainda mais rentável para eles. O produto é deles. Então, imagina, o produto chega aqui para mim com um custo, para eles tem um custo muito menor, eles têm um acesso maior à fábrica, uma facilidade maior. Então, assim, é um negócio excelente para eles hoje em dia. Eles me ajudaram muito. Ele que me mandou o estoque todo, que ali lá de trás, né? Exatamente. Então, assim, ele é um dos fornecedores que hoje, durante a pandemia, é um cara que pegou na minha mão e aqui, nós estamos juntos, nós estamos tudo passando pelo mesmo problema. Olha só, e estamos aqui, segurando as pontas de um lado e do outro, E a gente estuda muito bem a nossa empresa. Legal. Essa parceria é muito importante, né, Raíssa? Demais. É muito importante, porque quando você tem um parceiro ali do teu lado, independente seja o fornecedor, porque é igual... Chegou a pandemia, vários boletos, foi de uma hora para outra, decretou, vai fechar tudo. Aí você tem boletos para pagar, você tem funcionários para pagar. E se você não tem ali uma equipe, tanto de colaboradores para entender que talvez você tenha o pagamento deles aquele mês, mas o outro você não sabe, e os fornecedores também, tudo vai dando certo. Por quê? Porque é igual você falou, é um ciclo, né? São pessoas ajudando pessoas para sair, para dar tudo certo no final. Agora, porque a gente sabe o seguinte, igual você falou,
vocês não tinham a rede social tão trabalhada, porque naquela época não era, né? No início não era. Aí depois você deu um estalo, né? Então, Como é que no foi? início, quando o Facebook começou a ter, assim, quando começaram a surgir mais propagandas ali no Facebook, Grupo de venda. isso. Então, antes dos grupos de venda, eu li o manual do Facebook mesmo, que ensina como fazer anúncios dentro do Facebook. E aí eu aprendi a fazer os anúncios sozinha, sem precisar nenhuma empresa me prestar esse serviço. Porque o que acontecia? O Nossa, pessoal é oferecia um complicado. serviço assim. Você vai fazer o seu. Você tem que fazer um impulsionamento. Olha, eu vou trabalhar para você, eu te ofereço aqui, eu vou te cobrar R$ 2.000 para cuidar das suas redes sociais. Tá, o que você vai fazer? Eu vou te entregar a mídia ali 2 por semana para você publicar. Não, mas a mídia eu faço. Não, mas eu vou trabalhar a mídia. Tá, tudo bem. E dentro desses R$ 2.000, então, tá incluído também o que você vai fazer de impulsionamento, como que vai ser o meu crescimento? Não. Aí você ainda tem que fazer o seu impulsionamento. Tá, você conhece meu público? Não. A gente vai fazer alguns testes. Não, eu já conheço. E aí eu estudei a ferramenta e entendi como é que fazia, entendi o meu público, qual que é meu público, qual que é a faixa etária, é um público feminino, qual que é o raio ali que eu quero alcançar. Isso lá atrás, hoje todo mundo sabe fazer isso. Mas naquela época... É. Não, todo mundo sabe, não. Eu tô tentando... Não, hoje é mais. Mas Hoje o trem mais é meio comum, complicado. né? Imaginou Assim, naquela época, que É. igual você falou, mas tá... Não, atrás e um hoje pouquinho. tem muito gestor de tráfego, então às vezes você não sabe fazer, mas você sabe contratar bem, então tá excelente Tá também, dentro né? do padrão. Mas então ali naquela época, quando eu comecei a alugar, então toda quarta ou quinta-feira eu fazia um anúncio grande para ficar no ar de quarta até sábado, ou de quinta até sábado. Estratégia de venda. E ficava ali, e aí geralmente o pessoal tem mais tempo para olhar vestido de festa fim de semana, né? Sim. Mulherada trabalha muito, É hoje em verdade. dia. A gente quase não atende, assim, uma pessoa que não trabalhe, então elas precisam do sábado. E aí, no sábado, a gente estava com esse resultado do público que acessou os anúncios. E aí, do Facebook, passou, eu percebi que ele começou a migrar para o Instagram. E foi um processo, assim, não foi tão lento. Eu não acredito que tenha sido tão lento. De um dia para o outro, as pessoas não falavam mais que, não, eu vim aqui através do Facebook. Então, todo mundo chega através do Instagram. Ops, vamos para o Instagram. Vamos entender como é que funciona isso dentro do Instagram. E o Google também. O Google, o meu negócio, ele é ele é pouco trabalhado pelas empresas que, quando a gente acessa os relatórios, a gente vê ali o número de fotos, geralmente, que empresas como a sua têm publicadas. E a sua tem tanto. E aí eu peguei isso para trabalhar, para nos ajudar também. Eu acho que ajudou. Ah, que legal, né? É porque quando Raíssa? você coloca lá, automaticamente já vai aparecendo todas as fotos. Eu Mas tinha, que tinha bom. algumas metas, assim. Olha, uma fulana aqui, nossa rede social dela é muito legal, né? Quantos seguidores ela tem? 3.000. Falei, vou chegar lá, né? Isso mesmo. Aí Raíssa. fui e tal. E aí hoje eu tenho, e é eu bom, tenho né? 8 vezes um número maior, 8 vezes maior do que essa que eu tinha como parâmetro lá atrás. E é um trabalho muito bem feito mesmo. Mas a gente conseguiu um crescimento considerável em relação a isso. Que bom, Então, né? ou seja, o que você está falando é empreendedor. Preste atenção às suas redes sociais, que ela é muito importante. Lógico. Não Quem só não Então- sabe disso tem um problema muito, muito grande hoje. Não é? É claro, tem o comércio local, que ele funciona de uma maneira diferente. Sim. Até mesmo o tráfego na internet, ele tem que ser feito da maneira correta. Cada negócio é um negócio, cada perfil é um perfil, e não dá pra gente generalizar. Porém, o tráfego pago às redes sociais, ela tem o poder de Uma fazer um demo- negócio, a padaria que vende só sonho ali, escondidinho num beco, se transformar num negócio Sim. gigante, né? A partir do momento das redes sociais. Porque tem muita gente que tem preguiça. Não quero estar fazendo stories, não quero estar fazendo... É importante pro teu negócio, né? E você sabe disso, é igual você tem falado. Você cresceu muito através disso, de estar fazendo anúncios, etc e tal. Então, fica essa dica pros empreendedores, pras empreendedoras, ou que querem empreender, que é necessário trabalhar com rede social. Sim. Hoje tem como você fazer. Eu não sei fazer.
procure o Google, faça, verifique os vídeos, né, Raíssa? Assim, vai trabalhando com aquilo que tem, não é? Se você não consegue estudar tanto, vai tendo ferramentas, porque o teu negócio tem que ser visto, né? Mas é um conjunto muito grande, porque, por exemplo, você às vezes, a gente vê pessoas que trabalham muito bem a rede social, mas se você chega dentro da empresa e você não tem um produto, você não tem a equipe que vai atender, vai dar tudo errado. E assim, uma coisa depende da outra. Elas andam juntinhas. Eu ia chegar nesse ponto do atendimento, Eu te interrompi, né? Não, Mulher, adoro, o raciocínio já vai, a gente já atravessa, relaxa. Isso é bom, é ótimo. Maravilhoso. A gente se complementa, porque o atendimento é muito importante, né? Muito, É. muito mesmo, muito. Mas, gente, na verdade, então, são estratégias, né, de marketing, né? Todas elas são importantes de serem trabalhadas, né? Às vezes, talvez, tem alguém, e tem muita gente, muita mulher que está querendo empreender, ou que está no início do empreendedorismo ali, que tem essas dificuldades, né? Então, tentar buscar, ver, estudar realmente o seu negócio, né? Michele, em relação à mulher, a gente fala, é muito bacana. Eu acho que quando a mulher tem destaque, ela tem um pouco mais de impacto por conta do que, pela nossa cultura, a mulher tem que abrir mão de fazer para poder fazer um negócio ter muito sucesso. Ela abre mão de algumas coisas, aquele peso na consciência de não dedicar tanto tempo à maternidade, à família e tudo mais, é uma coisa assim, é um pouco mais complicado. A gente sabe que para o homem é muito difícil, mas eu não sei se é pela nossa cultura, a gente foi criada assim. A mulher tem um peso na consciência, assim, uma coisa fora do comum. O homem tem também, né? Tem, assim, eu tenho um exemplo de pai que foi muito presente, ele era separado da minha mãe, foi muito presente, não tenho o que dizer dele como pai, então, assim, eu não acho que dá para desmerecer. Porém, como é que você consegue engravidar e fazer tudo que você tem que fazer, cuidar de casa e tudo mais, aquilo que geralmente a gente tem, assim, em mente, que é o nosso trabalho, é o nosso papel? Beleza. Tem como você se dedicar sem ter um peso na consciência? Tem como você fazer igual a outra mulher ou você se cobrar porque você não fez exatamente como aquela ali? Não, acho que não precisa, né? É uma coisa difícil. Então, não dá pra não levar em consideração o que você tem que abrir mão de fazer, ou aquele tempo que você abre, assim, eu quero ficar com meus filhos. Claro. E daí? Você vai se sentir mal porque o seu negócio não teve aquela não foi alavancada, assim, de um dia pro outro, sendo que você tava fazendo as outras coisas? Isso. É importante, por isso que é importante, talvez, até estudar e ver esses exemplos, né? Porque, às vezes, a gente consegue ver o quê? Consegue identificar isso, que nesse momento, no momento que eu estou, eu não consigo fazer tudo isso, mas eu vou continuando, sem desistir. A gente encoraja, mas Claro. também não dá pra desencorajar ou pra uma pessoa olhar o que a gente tá falando e pensando assim, poxa, o que eu tô fazendo de errado? Às vezes é só um outro momento, é um Isso. foco. É assim, não é. Se a gente tiver só a história de sucesso no universo, às vezes a sua história de sucesso não é um empreendimento de sucesso, mas uma família de sucesso, ou você mesmo só se sente bem com você e tá tudo ok, né? É Mas verdade, a gente é consegue fazer muita coisa. Com certeza, né? É isso mesmo. Mas que legal, viu, Raíssa? Muito bom. Eu queria te perguntar mais uma coisinha. Ainda falando nessa questão, se em algum momento aí, durante esses anos todos, você pensou em algum momento em desistir, por exemplo, do empreendimento? Teve assim, umas tristezas? O que você teve algum momento desses? Teve. No início da pandemia, tiveram uns momentos. Geralmente eu me dou 48 horas pra sofrer. Que bom, Raíssa. Geralmente eu me dou 48 horas pra parar e entender, independente se é um problema pessoal ou profissional, eu procuro entender isso dentro desse período de tempo. Se é alguma coisa que realmente eu vejo que é irracional da minha parte seguir persistindo, eu preciso parar. Mas dentro da empresa ainda não foi necessário, não chegou nesse ponto. Tiveram algumas situações, lógico, que eu quero que isso seja feito desse jeito. Eu quero que isso seja feito desse jeito. E as meninas me mostraram que isso poderia ser feito de um outro jeito que seria melhor. Ponto final. Me mostrou que tá certo, tá certo. Mas tiveram momentos muito, muito, muito difíceis mesmo. De deitar na cama, encolher. Especialmente no início da pandemia. Mas deu pra contornar.
Que bom, né, Raíssa? Mas isso também é muito importante falar, porque nós temos isso, né? E é normal, né? Mas é importante tentar seguir, é importante ter essa persistência, né? Essa determinação. Não é só a minha cabeça, a minha equipe também. A minha equipe me segura. Eu consigo ficar as 48 horas ali, porque a minha equipe está comigo, está trabalhando firme, e aí a gente consegue fazer o que precisa ser feito. Claro. Que bom, né? É bom. A equipe realmente é É importante. aquela coisa, o que você tá falando é o seguinte, existe, todo mundo passa por dificuldades, né? Então, igual você falou, existe cada pessoa tem um momento, às vezes o teu sucesso não vai ser o do outro, mas o Destemidas Podcast, ele foi criado com o intuito disso, de olhar para mulheres e ter incentivo e falar assim, poxa, vou falar da tua empresa, a Rafinato hoje em Brasília, ela é referência, festa é Rafinato. E aí a gente está de frente com a proprietária, com uma empreendedora que passou dificuldades, perrengues, que deita a cabeça no travesseiro, muitas das vezes chora, né? Pergunta o que eu vou fazer para tal situação, mas depois ela se recupera, porque ela sabe que tem várias pessoas que dependem dela e se levanta como fênix, né? Então é importante, porque muitas das pessoas, na primeiro problema, já se desespera, não vou embora, não vai dar mais... Não, calma. Você que tá em casa, calma. Que tudo tem um jeito. É igual você falou, muito bem pensado esse negócio de dar um tempo de 48 horas. É porque a gente não pensa nisso. A gente precisa para digerir e daquela situação ruim você tirar uma boa e até você tirar uma solução, né? Então é importante para as mulheres entenderem que dificuldade todo mundo passa. Seja a grande, seja a média, seja a pequena, seja aquela que está começando ali agora. E que ela tem que estar preparada para isso, tendo equipe ou não, né? Às vezes a gente é eu-equipe, né? Eu-equipe, mas a gente tem uma equipe. E nem sempre você tem as 48 horas. Né? Então, assim, às vezes, assim, mas- tem situação que é ali na hora, e é na hora mesmo. Mas é importante entender, assim, chega uma hora, às vezes, dependendo do tamanho da dificuldade, para não tomar essa decisão de parar e tudo mais, pensar. Sim. Pensar. Então, né? assim, é importante o que você está fazendo aqui hoje, as dicas que você tem dado, esse bate-papo, você pode ter certeza que é o que a gente fala para todas as mulheres. É incentivo, entendeu? A mulher para, olha e fala assim, cara, que top, aquela mulher lá daquela E lojona. aí, assim, você ela falou sobre o espelho, né? E hoje você tá virando espelho para muita gente. Então, certeza. olha, nós ficaríamos aqui por muito mais tempo conversando, mas nós estamos papo é chegando muito ao bom, fim. né? Fala a Papo- verdade. O papo é muito Ficaria bom. mesmo. Olha que a gente já estava ali fora conversando, começamos a conversar aqui antes, né, do podcast, e conversaríamos muito mais ainda, viu? Mas, infelizmente, nosso horário está chegando ao fim, e nós aqui, nossa equipe, gostaria de agradecer muito você ter aceitado em estar aqui conosco hoje, contando uma história maravilhosa, de uma mulher maravilhosa, uma mulher destemida. Claro, né? Destemida, você tem que ter uma destemida aqui. E ela é um exemplo de mulher destemida. Então, Raíssa, muito obrigado, gratidão mesmo, tá? Em estar aqui conosco. E lembrando aí novamente a todas vocês que é importante dividir, né, uma história dessa. Então, se inscrevam no nosso canal, curtam bastante, Muito like, compartilhem. precisamos. Vamos fazer com que essa rede cresça e chegue a cada dia a mais mulheres, mais pessoas, né? Porque no geral, com certeza. isso. Incentivar outras, né? Isso. E assim, complementando o que a Michelle fala, que a gente sempre fala, né? É. A gente falou, outra Final. fala. É assim, realmente, hoje foi brilhante, né? Isso. Às vezes a gente Eu vou brinca escutar os que outros, viu? Mas Pode sabe? escutar. Eu vou E ver o assim, que vocês falaram. e vou te falar uma coisa, a gente tem sido assim muito agraciada, porque cada mulher que vem aqui, ela traz uma história tão bonita e traz força pra gente, porque tem dias também que a gente com Destemidas e com nós, a gente fica meio chorosa, eu não vou dar conta, é muita coisa, mas vocês trazem essa energia pra gente, sabe? Porque assim, a gente Pra começa... gente e pra todo mundo Pra aí que tá todo mundo. assistindo. Então, Porque assim, a gente maravilhoso. começa a ver, todos nós começamos a ver que é uma fortaleza cada uma de vocês, né? Então, assim, para você especificamente, hoje eu tô te dizendo que eu já gostava muito do trabalho, né? Da Rafinato, é referência em Brasília. Hoje a gente já vê
com os olhos muito mais brilhantes, porque é uma história de Vestindo pra sucesso. brilhar e brilhando aqui nossos Né? olhos. Tá toda cheia de merchan. Toda Porque- cheia. Porque é isso que vocês trazem, né? E assim, mais uma vez, eu tenho uma admiração muito grande, como você falou, você cuida das suas colaboradoras, e porque eu já estive do lado de ser uma colaboradora, e isso é muito importante, você ser cuidada, você ser assistida, porque é o teu trabalho, você trabalha muito mais feliz. Então, parabéns mesmo pela Rafinato, parabéns pelo Rafael, né, por ele segurar a onda dessa mulherada, pelas meninas que trabalham com você, e que você continue assim, levando brilho, né, seja Isso! brilhante, que ela tá toda... Viu? Isso mesmo. E que eu te desejo muito mais sucesso e que você realize todos os seus sonhos. Muito obrigada mais uma vez. E a gente queria pedir para você deixar um recado para essa mulherada que está te vendo, para todas as pessoas de incentivo. De incentivo. Isso. Olhando bem aqui para o nosso... Bem pro olho nosso- no olho. Isso, para as Eu nossas tô desde o meninas. início pensando se eu tenho alguma coisa de útil pra poder falar pras pessoas. Eu sempre fico assim, né? Para. Pois é, mas Modesta ela. Não. É porque uma coisa é você falar sobre a sua experiência, outra coisa é você falar assim, você deixar uma mensagem para várias mulheres que estão escutando. Nem sempre a gente consegue escolher as palavras corretas para poder falar aquilo que a gente deseja falar, né? Mas em relação a empreendedorismo, a acreditar no potencial, em alguma coisa que a gente tem guardadinho aqui na gente, às vezes é necessário que alguém nos mostre aquilo que a gente tem. Às vezes a gente só precisa olhar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de carinho pra gente mesmo, né, meninas? Às vezes, assim, você olha pra mim e diz, olha, nossa, você é muito forte, você faz isso, você faz aquilo, mas pra você mesma você não fala. Então, fazer mesmo, assim, que se alguém vai fazer por você, que seja você. Que você se ame, que você tenha carinho, que você tenha compaixão mesmo, que você não se critique, não se julgue tanto. E se der errado, levanta, começa a fazer de novo. Não persista naquilo que realmente vai ser irracional, que vai te fazer sofrer. E bola pra frente. Nós somos muito fortes. Isso, Ai. isso, muito bom. E fala pra gente aí suas redes sociais novamente. Rafinato Online. É sempre Rafinato Online. Rafinato é com 2 Fs. O Instagram, Rafinato Online. O Facebook é Rafinato. Rafinato com 2 Fs. Ponto final. Muito obrigado, Raíssa. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Foi maravilhoso. Não esqueçam, toda quinta-feira tem mais Episódio um novo. episódio para vocês com mulheres maravilhosas como a nossa querida Raíssa, viu, gente? Um grande abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. All I wanna